por que a traição no casamento dói tanto? A traição no casamento dói tanto não apenas porque houve uma outra pessoa, mas porque ela destrói o espaço que deveria ser o mais seguro da nossa vida. Quem foi traído perde não apenas o parceiro, perde também o chão. E aí fica a pergunta: mas por que essa dor tem que vir tão avassaladora? Ela vem como um dardo que rasga o peito, rouba a paz, tira a felicidade. Por quê? Neste vídeo, quero compartilhar com você 5 razões por que essa dor é tão intensa. Eu sou Ednei Brito, sou cristão e tenho ajudado pessoas, famílias, casais a se recomporem depois de momentos desafiadores da vida. E também tenho ajudado a construir um amor inabalável. Nosso canal está começando agora e eu peço que você nos ajude, curtindo o vídeo, compartilhando, comentando, e assim o YouTube vai entender que é um assunto relevante e vai também mostrar para muitas outras pessoas e muitas famílias também poderão ser alcançadas e abençoadas através deste vídeo e de outros que virão. Vamos lá. Primeira razão é que traição é mais que um erro, é quebra de um vínculo. E para entender isso, a gente precisa pensar em algumas coisas importantes sobre o casamento. O que é casamento? Casamento é uma aliança emocional, uma aliança física, uma aliança espiritual. Casamento não é um contrato, é um pacto de vida, um pacto de amor, de fidelidade, de entrega. Em Gênesis 2, 24, nós lemos: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse é um texto interessante e deixa bastante para a gente esta clareza de que casamento é uma aliança, é um pacto de amor, um pacto celebrado, uma aliança celebrada entre um homem e uma mulher, uma aliança celebrada com o objetivo de viver tudo em comum. E é por isso que, quando acontece a infidelidade, ela dói tanto. Porque na infidelidade o nós é quebrado. No casamento existe o eu, existe o outro e existe o nós. E esse nós é que faz parte desta aliança do casamento, onde as coisas são comuns. Quando acontece a infidelidade, a pessoa que foi infiel, ela desrespeitou estas questões. Ela não valorizou a aliança. Ela acabou destruindo aquilo que deveria ser tão bonito e tão belo entre os dois. Porque quando há infidelidade, não apenas o corpo foi dividido, mas o vínculo foi ferido. É aquela questão que o texto nos diz: os dois serão uma só carne. E ser uma só carne é construir juntos o nós. Agora são os nossos sonhos, os nossos objetivos, a nossa intimidade. A traição é como uma amputação emocional. É uma parte da nossa história também que está sendo desfeita, destruída. E é por isso que a traição no casamento dói tanto. A segunda razão é que a traição atinge a identidade de quem foi traído. E depois da traição, a pessoa começa com aquelas dúvidas internas, aquelas perguntas internas. Será que eu não fui suficiente? O que eu fiz de errado? Eu fui trocado? A traição machuca não apenas o coração, machuca também a identidade. E depois do fato, a pergunta não é apenas o que foi que você fez, mas também o que foi que eu não fiz.
Onde foi que eu falhei? O que está acontecendo comigo? E perceba que nestas perguntas, a identidade da pessoa foi atingida e ela traz sobre si pesos que ela não deveria trazer. E a pessoa traz para cima de si uma carga que é difícil carregar e, principalmente, muito difícil de carregar sozinha. E por ter a identidade ferida, também a dor da traição fica tão intensa. A terceira razão é que a traição destrói o lugar de segurança. O casamento deveria e deve ser um espaço de refúgio, um lugar de tranquilidade, de paz, de harmonia, de comunhão. O casamento foi projetado também para ser esse lugar de segurança, esse lugar de refúgio, de proteção emocional. Quando acontece a traição, ela destrói tudo isso. E pense comigo, toda pessoa, e em especial as pessoas casadas, que é o nosso caso aqui, recebem muitos ataques. E quando esses ataques vêm de fora, a gente corre para casa, a gente corre para o lar, a gente corre para o aconchego da pessoa amada. Mas, quando o ataque vem de dentro, o que fazer? Para onde correr? E pelo fato de a traição destruir esse lugar seguro, é que também essa dor se torna ainda mais intensa. E a quarta razão é porque a traição gera trauma. A pessoa traída, ela vive numa situação de hipervigilância, de insegurança, de temor, de pensamentos repetitivos. A mente parece que entra numa situação de alerta o tempo todo. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela fala, ela repete, porque ela vive nessa situação. E para muitos, isso é apenas uma incapacidade da pessoa se controlar. Mas não é. Isso é trauma. Trauma da traição. E sabe por que a mente vive nesse estado de alerta constante? Qualquer pessoa que tenha sido traída, não importa de que maneira, e talvez traições que sejam das menos significativas possível, mas ainda assim a mente vai entrar nessa situação de alerta. É uma forma de o nosso cérebro nos proteger, porque a gente não sabe quando poderá acontecer de novo. E é isso que acontece com a pessoa que entendeu que foi traída. E pelo fato de a traição gerar trauma, é que aumenta, intensifica a dor de quem foi traído. E eu quero deixar um link aqui neste vídeo para te ajudar a enfrentar melhor esta situação e sofrer menos. E a quinta razão é porque na traição houve quebra de promessa. Em Malaquias capítulo 2, o versículo 14, nós temos lá o Senhor reprovando o povo de Israel pela infidelidade conjugal. A infidelidade era descumprimento da vontade de Deus, mas era também quebra de aliança. A aliança, o Senhor diz, feita na juventude, a aliança feita entre homem e mulher, e que não estava sendo respeitada. E aí, nós temos nesta postura, nesta reclamação do Senhor contra aqueles que quebravam a aliança do casamento, questões interessantes para a gente pensar. Deus, ele olha para o casamento não de uma forma diferente ou separada do culto, da adoração, porque para Deus é a mesma coisa. Tanto que o Senhor rejeitava, e no contexto aí desse texto a gente tem o quê? O Senhor rejeita o culto do povo, por quê? Por causa da infidelidade dentro do casamento. Então Deus olha para o casamento como um conjunto. E o cristão precisa entender isso, que casamento, culto, adoração, tudo para Deus é visto como um todo. Quando acontece a infidelidade,
é porque promessas feitas não foram cumpridas, não foram levadas a sério. E o texto fala de promessas, a promessa da fidelidade, promessas do casamento, promessas de viver um para o outro. Tudo isso não foi levado em consideração e foi destruído através da infidelidade. O coração acaba se sentindo abandonado, deixado de lado. E além disso, na infidelidade também existe a questão do abandono ou do sentimento de abandono social. A pessoa que foi traída, ela se sente rejeitada, ela se sente exposta, ela tem vergonha, e na cabeça dela, quando as pessoas estão conversando, se tem um grupo, duas pessoas, por exemplo, conversando a respeito de alguma situação e às vezes até sem querer olha para ela, na mente dela, as pessoas estão falando dela mesma, estão falando da sua incapacidade de manter o casamento. É uma situação de vergonha, uma situação bastante ruim. Tudo isso faz com que essa dor seja ainda aumentada e aumentada muito. E diante disso, fica agora uma outra pergunta também muito importante. Depois da infidelidade, é possível reconstruir a confiança? E este é o assunto do nosso próximo vídeo. E eu desejo que Deus abençoe de uma forma muito especial o seu coração, que Ele traga muita paz para o seu interior, que o Espírito Santo trabalhe e continue trabalhando na sua vida para que os planos de Deus, os projetos de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida, eles se cumpram plenamente em nome de Jesus e em Cristo Jesus. Amém.